Gente, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Mas enfim, bom dia, né? Eu tô gravando esse vídeo, é 8h30 da manhã. E hoje eu resolvi gravar porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas relacionadas à maternidade gemelar, né? Eu tenho acompanhado muito histórias de mamães que estão aí nesse ano de 2026, às vezes buchudinha de gêmeas, às vezes mamãe de primeira viagem já engravida de gêmeos e fica assim desorientado. Eu não sei como é que meu vídeo vai aparecer aí pra você, mas se você estiver grávida, se você estiver esperando um bebê ou dois bebês, seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é pra você também assistir e ter mais um pouquinho de experiência como é que é ser mãe solo, né, quando grávida só de um bebê e quando é ser mãe de gêmeos. No meu caso, eu sou das duas. Tenho tanto gêmeos como tenho também experiência com um bebê. Então, bora começar o nosso vídeo. Eu espero que você goste de estar aqui comigo. Se inscreve no meu canal, deixa seu like e bora lá pra mais um vídeo bem gostosinho de assistir, porque é bom você relembrar das coisas boas na sua vida. Então, bora lá. Gente, olha, me chamo Girlene, tenho 32 anos. Eu falo que eu já tenho 32 anos porque, obviamente, já tá perto de eu fazer 32 anos. Eu vou fazer 32 anos no próximo mês. Então, eu já tenho que acostumar com os 32 anos. Eu tenho 31, mas eu já vou fazer 32. E eu já tô perto dos 40. Então, bora lá. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Calma aí. Pelo amor de Deus, se acalma. 4 filhos, eu vou te explicar. A primeira gestação veio um bebê, que foi o Jefferson Miguel, meu filho mais velho, hoje que tem 11 anos. Depois eu engravidei de novo, veio gêmeas, que são as meninas. Inclusive, eu vou mostrar a foto deles pra vocês no próximo... No decorrer aqui do vídeo, vocês vão ver a foto dele. Aí é os meus 4 filhos. A gente tive as gêmeas, aliás, e depois eu tive outra gravidez com um bebê só, que foi o Isaac Gabriel, com apenas 3 aninhos de idade, que inclusivamente vai fazer 5 anos, agora esse mês de março. Outra coisa também, gente, que eu quero falar pra vocês aqui. Quando eu engravidei das gêmeas, eu não tava preparada, nem psicologicamente, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Foi uma gravidez, assim, bem tranquila no início, mas quase que eu tive elas prematuras. E assim, eu vou falar do início pra vocês, pra não ficar uma coisa assim, vou amenizar um pouco algumas coisas, pra não ficar um vídeo tão longo, digamos assim, pra vocês, tá bom? Eu engravidei quando eu tinha 21 anos das meninas, tava grávida com 21 anos delas, na época eu tinha 21 anos de idade. E minha gravidez, no início, eu já tinha o Miguel tinha 8 meses, 8 meses ou era 8 meses de idade, 8 meses. Era 8 meses ou era 6 meses. Era um desses dois tempos aí. Ele era um bebê também ainda, mas já andava. Eu acho que ele tinha 8, era 9 meses, perto de um ano já. O Miguel. O Miguel já tinha quase um ano porque ele já andava. Eu me lembro que ele já andava, então ele já tinha um aninho por aí assim. E aí a gente. Ele bebia ainda também, óbvio, né? Que eu considero bebê até o Isaac. O Isaac só tem 4 anos de idade. Ainda é um bebê pra mim ainda. Eu só não considero quando é bebê, quando passa dos 5 anos pra lá, que já é criança. Pra mim, tá? Tô dizendo pra mim. Com 5 anos pra mim já é criança. Ah, mas nessa idade é criança. Não, nessa idade não é um bebê porque é pequenininho. Não sabe se defender, não sabe falar direito. O meu filho fala, mas ele fala um pouquinho embolado ainda. Então, eu considero bebê até os 4 anos. Tem criança de 4 anos que usa fralda. O meu não usa porque já sabe fazer as coisas, mas tem mães que tem um bebê de 4 anos de idade que ainda usa fralda, né? Então eu considero meu filho ainda um bebê, não porque ele usa fralda, mas porque ele ainda é muito pequenininho, muito defeso, precisa muito de mim. Ele não sabe se virar sozinho igual os outros já sabem, ele não sabe. Então, assim, até os 4 anos é um bebê, esse ano ele deixa de ser bebê, ele vai se tornar uma criança com 5 anos de idade. Vamos continuar. E aí eu engravidei das gêmeas com 21 anos de idade. Não foi uma gravidez planejada. Eu vou dizer por que eu engravidei delas. Primeiro, na época que eu tava casada com o pai das crianças, eu tava planejando engravidar de um bebê, obviamente, né? De uma menina, pra fechar ali com um casal. Sim, meus amores. Eu queria um casal, né? Então eu tava fechando pra fazer um casalzinho. Ah, eu vou fazer uma menina aqui, vou encerrar, vou ligar, né? Meus planos. Só que o plano do homem era outro. Ele não queria mais filhos. Porque ele já tinha uma filha do primeiro casamento dele, então pra ele, eu tendo o Miguel, já era um casal. Pra ele já tava bom. E aí o que aconteceu? Ele ia fazer a vasectomia na época. Ele ia fazer a vasectomia escondido de mim. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois é. E aí o que acontece também? Na época que ele foi pra fazer a vasectomia no hospital, aonde eu tive o Miguel foi o mesmo hospital que ele ia fazer a vasectomia. Eu tinha uma amiga, a gente faz amizade com todo mundo, em todo lugar que eu vou, por isso que é bom você fazer amigos. Eu tinha uma amiga conhecida lá no hospital, que ela era secretária da doutora, que a minha médica que fez o meu parto é a dona do hospital. Que inclusive é em Recife, tá? Tive ele estudinho em Recife, menos o Isaac eu tive ele aqui no Piauí. E aí, minha filha, ela vai e me liga. Ela me liga, ela fala assim, Gilene, tu tá sabendo que fulano veio aqui no hospital e fez consulta com o urologista pra marcar a cirurgia da vasectomia? Tu tá sabendo disso? Quando ela me informou, eu fiquei assim, eu não tô acreditando na coisa dessa não, gente. Covardia. Eu doida pra ter uma menina
E o homem simplesmente correu pro hospital pra querer fazer vasectomia. Aí eu peguei o telefone e disse, não tô sabendo, fulana. Eu não tô sabendo disso. Que conversa é essa? Aí, beleza. Beleza. Eu fiquei na minha cabeça, sabe o quê? Falei assim, beleza, cara. Eu não falei nada pra ele, né? Falei assim, tudo bem, parei de tomar injeção, porque eu tomava injeção na época, o anticoncepcional. Sabe de uma coisa? Eu não vou tomar mais. Eu vou deixar as coisas bem natural. Beleza. Não tomei. Não tomei injeção mais. Eu também nem percebi, sabe? Que eu não tomei, porque era ele que aplicava, então não tomei. Passou uns meses, ele tinha uma cirurgia pra fazer de uma hérnia inguinal que ele deu nele. E dessa cirurgia, eu que cuidei dele. Eu que tratei dele. Eu que fiz tudo com ele, dei banho, tudo. E aí ele foi fazer cirurgia. O Miguel ainda mamava na época. E eu fui acompanhar ele no hospital, né? Pra ficar de olho nele ali pra ajudar ele. E quando eu fui fazer isso com ele, gente, eu já tava grávida. Só que eu não sabia. Eu não sabia. Tô falando aqui pra vocês, porque eu te descobri, mas eu não sabia. Eu tava inocentemente sem saber. E aí, eu me lembro que quando ele saiu da sala de cirurgia, que ele foi pra sala de repouso lá, a sala de coisa, eu falei assim, eu tô com vontade de comer hambúrguer do... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome, gente, o nome do hambúrguer. Como é? Aquele pão que é bem grandão assim. Vocês vão lembrar o nome daquele lugar que vende aquele pão recheado com coisa, né? Eu falei, vontade de comer. A comida do hospital chegou pra visitante. Tu pensa que eu comi? Filha, não quis comer, não. O sanduíche. Esse sanduíche aí, mulher. Pois é. Eu falei assim, eu não vou comer, não. Eu quero comida de hospital, não. Eu quero um lanche. Eu tava com vontade de comer lanche mesmo, lanche. Aí ele me deu o cartão dele, eu fui lá no outro lado comprar o sanduíche. Fia, na hora que eu vi aquele pão desse tamanho, sabe? Gente, ele dava pra 3 pessoas, ele era desse tamanho aqui, ó. Eu juro pra vocês. Na hora que eu vi, eu disse assim, é hoje? Ah, meu Miguel, desse tamanho, ó. O menino recheando lá, eu dizendo que queria ir botando. Na hora que ele me deu, eu venho, comi foi tudo. Aí eu cheguei, passei a mão na barriga, eu tava com vontade de vomitar, né? Eu disse assim, eu nem saquei também que podia ser gestação. Eu com vontade de vomitar, de gás, acho que eu tô pensando mal, que eu comi muito. Aí eu cheguei no hospital, falei pra ele assim, eu não tô muito bem não, eu vou pra casa. Eu vou ter que dar mamar pro Miguel ainda, meu peito tava tudo vazando leite, e eu com fralda dentro dos peitos. Aí eu fui, voltei pra casa, ele ficou no hospital dormindo, eu fui dormir com meu filho, né? Obviamente o Miguel tava com uma vizinha nossa, que era muito amiga da gente na época, e ele ficou com ela. E aí eu dei o peito pro neném, dei banho no Miguel, tudo, não fui dormir. Passando dos dias, levou alta, e aí ele já em casa, ele falou assim pra mim, Gilene, vem aqui, tua menstruação desceu? Ele já tava com 2 meses, né? Eu nem saquei. Gente, eu não saquei, sabe? Foi tão rápido, eu peguei essa gravidez tão rápido, que eu nem saquei nada. Eu tava preocupada nele de se recuperar bem e cuidar do Miguel, né? Não tinha nem mais pensado em negócio de gravidez. Por isso que as pessoas falam assim, fulana, se você tá tentando engravidar, esquece. Esquece, deixa as coisas acontecer natural. Deixa, gente, as coisas acontecer natural, porque as emoções da gente, a ansiedade, ela atrapalha muito quando a gente quer alguma coisa. Então, esquece aquele ali, deixa Deus trabalhar, entendeu? E aí eu falei assim, rapaz, eu não me lembro, acho que não desceu não. Aí ele falou automaticamente, tu tá grávida. Tu tá grávida. Eu falei, né, negócio de grávida, eu tô amamentando, como é que eu vou engravidar? Tu é doido, não tô grávida não. Aí ele disse assim, tu tá grávida sim, tu tá grávida. Tu tá grávida, tua menstruação não desceu, tu tá com 2 meses sem menstruar. Tu tá diferente. Tu tá grávida, Gilene. Aí eu falei assim, rapaz, eu não tô grávida. Ele, pô, você vai fazer um exame de sangue. Eu falei, pois eu vou fazer esse exame de sangue. Gente, eu sentei no sofá, juro pra vocês, olha, ainda bem que esse vídeo vai ficar aqui pro resto da vida. Mas olha, eu juro pra vocês, eu sentei no sofá daqui de casa. De hoje eu tenho sofá, esse sofá tá velho, mas hoje eu tenho ele porque eu não tenho coragem de me desfazer dele, porque é o sofá de onde eu ouvi a voz de Deus. Gente, eu ouvi a voz de Deus, eu juro pra vocês que eu ouvi a voz de Deus assim, ó, ou se não foi a voz de Deus, foi a voz de algum anjo, mas uma voz suave, sabe? Uma voz doce. Na hora que eu sentei a bunda naquele sofá ali e eu passei a mão na minha barriga, eu ouvi dizer assim, ó, é gêmeos, é gêmeos. Só falou isso? É gêmeos. Eu ouvi nitidamente. Chega o vento da cortina, parece aqueles filmes, gente, de revelação. Chega o vento da cortina, fez ó, aí eu ouvi, é gêmeos. Rapaz, na hora que eu vi que é gêmeos, eu parei. Eu tava bem aqui, ó, passando a mão na barriga. Assim, ó. Aí eu ouvi, é gêmeos. Gente, na hora que eu ouvi que era gêmeos, eu parei assim, automaticamente a mão na barriga. E fiquei assim, ó. Aí eu gritei, amor, eu acabei de ouvir a voz de Deus. Fui. Juro pra vocês que foi assim. Aí eu disse pra ele, e ele falou que eu tô grávida de gêmeos. Ele paralisou. Ele ficou assim, ó. Não pode ser, porque, né? Do nada, gêmeo. Tu só com um bebê, daqui a pouco tu aparece com 3. Já vez. Ele ficou desse jeito. Aí eu falei, não, é gêmeos. Eu tô doida, eu ouvi. Ele falou comigo. Eu tô grávida de gêmeos, cara. Aí ele disse assim, cara, eu não acredito não, que tu tá grávida de gêmeos. Gente, olha, esse homem duvidou. Aí a gente foi fazer exame de sangue. No exame de sangue, eu já tava confirmada que eu já tava grávida, porque ele já tinha percebido, né, e eu também, menstruação atrasada, todo sintoma. Mas gêmeo? Meu filho, eu lá de experiência de gêmeo, mulher. Como é que eu ia cuidar de 2 bebê, mulher? Me diz como é que eu ia cuidar de 2 bebê. Se eu achar a foto do bucho aí, eu vou mostrar pra vocês o tamanho da barriga que eu fiz. Eu tenho uma foto linda, uma barrigão bem grandão, sabe a coisa mais linda do mundo? Meu cabelo tá maravilhoso, gente, eu fiquei grávida de gêmeo muito linda. Mas eu tenho uma foto do meu chá revelação, que eu vou mostrar pra vocês. Chá revelação não, chá de fralda, que eu precisei muito de fralda. Eu vou mostrar pra vocês, lá na igreja, o tamanho do meu bucho, o tamanho do Miguel e o pai da Cria também, vocês vão ver aí, porque não tem como tirar ele da foto, porque a foto tá infominha. Então, vocês vão ver aí, eu vou postar aqui pra vocês verem. Pois é, essa aí é a foto. E aí, o que acontece? Eu fiz um barrigão lindo, gente, barrigão lindo, pensa no barrigão lindo. Beleza. Aí eu fui fazer o exame, deu positivo. Saiu na hora o exame. Particular, deu positivo. Aí ele falou, ai, que bom, eu disse pra você. Eu falei assim, mas eu tô dizendo pra você que eu tô grávida de gêmeos.
Aí ele ficou assim, ele disse, amanhã você vai fazer ultrassom. Rapaz, trabalhar com pessoas com dúvida é uma derrota. E o meu, na época, tinha muita dúvida. Aí eu falei, beleza, só concordei. Mas eu já sabia que eu tava grávida de gêmeos, porque Deus já tinha falado comigo que eu estava esperando gêmeos. Só não sabia o que era, se era duas mulheres, podia ser dois casal, duas meninas, eu não sabia o que era, só sei que era do bebê. E aí eu fui na ultrassom. Chega, gente, aqui é outro testemunho, tá? É 2 testemunhos em 1. Chega na ultrassom, o médico, ateu, tá? Esse médico, ele foi o mesmo que fez as ultrassons do Miguel, que o Miguel foi meu primeiro filho. Eu fiz nele as ultrassons do Miguel também. E aí, eu voltei lá de novo. Minha barriga já tava já, né? Gêmeo, foi barriga de 3 meses, gêmeo, parece uma barriga de 4 meses já, assim, já parindo. E como eu já tava já com abdômen já, com a diátese da gravidez do Miguel, aí a barriga só vai com Deus, entendeu? Na gravidez gêmea lá. Aí eu cheguei lá, minha barriga já saliente, aí ele disse assim, ai, tá perto de ter neném, porque já tava bem grandinha. Aí eu falei, não, doutor, sou eu de novo, eu tô grávida de novo. Ele, menina, tô engravidou de novo, e já tá desse tamanho, tu é boa pra pegar menina, hein? Aí eu falei assim, doutor, e eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Aí ele falou assim, já é outro bebê, já sabe que é, já fez alguma ultrassom, eu ainda não fiz nenhuma. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito em Deus. Aí ele falou assim, não, eu sou ateu. Gente, ele falou na minha cara que era ateu. O médico, né? Que tá sendo todo mundo no café conversando com vocês. Aí eu disse, depois o senhor vai ter que acreditar em Deus, porque eu recebi a revelação lá na minha casa que eu tô grávida de gêmeos, e eu vi hoje fazer a ultrassom, a primeira ultrassom, porque meu marido tá com dúvida, e agora o senhor vai acreditar em Deus. Aí ele olhou assim pra minha cara, ele olhou assim pra mim, ele olhou assim de cima a baixo, como se ele dissesse, essa menina pensa que ela é o quê? Juro pra vocês. Gente, tem coisa que eu passei na minha vida, que hoje eu mais velha, eu fico pensando assim, Senhor, misericórdia, eu fui usada, entendeu? E aí ele olhou assim pra mim e disse assim, você tem certeza que tá grávida de gêmeos? Aí eu falei assim, eu tenho. Eu ouvi a voz de Deus, eu inocentemente falando, eu ouvi a voz de Deus falando comigo lá dentro da minha casa, em cima do meu sofá, eu passando a mão na minha barriga e eu ouvi a voz dele assim, ó, é gêmeos. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele disse assim, pois se você estiver grávida de gêmeos, e se realmente foi a voz do seu Deus que você tá dizendo, eu vou passar a acreditar nele. Gente, eu me arrepiei todinho. Lá no dia, me arrepiei, quando ele falou. Aí eu falei, pois eu também quero saber, porque meu marido tá com dúvida. Eu já tenho a certeza que eu tô grávida de gêmeos, porque eu ouvi, eu não tô ficando louca. E o senhor vai acreditar em Deus. Aí ele falou, pois vamos aí, deita aí. Mulher. Na hora que esse doutor botou aquele aparelhinho assim, ó, na minha barriga, e saiu fazendo, fia, identificou na hora. Ou 2 sacos gestacional. Aí ele olhou assim pra mim e disse, não posso nem dizer que é surpresa, porque você já falou. E é gêmeos. Rapaz, vocês imaginam a minha felicidade, gente, eu saí de lá com os olhos cheios de lágrima. Sabe, os olhos cheios de lágrimas, assim, emocionada. E aí, eu olhei pra cara do doutor, eu falei, doutor, sorrindo, do jeito que eu tô falando com vocês. Mas só que eu tava emocionada no dia, né? E eu, às vezes, ainda me emociono, porque foi muito marcante esse dia pra mim. Aí ele olhou assim pra mim e disse, pois o seu Deus tá certo, você tá grávida de gêmeos. E ele disse que podia ser 2 meninas, ele disse que podia ser um casal, e ele disse que podia ser 2 meninos. Porque elas são gêmeas bivitelinas. São gêmeas que cada um tinha o seu saco gestacional. A Graziella tinha o saco gestacional dela, a Giovana tinha o saco gestacional dela, só que elas estavam ligadas na mesma placenta. Só tinha uma placenta pra cada uma. Então, elas eram bivitelinas, porque cada uma também tinha o seu saco gestacional, né? Não eram univitelinas. Univitelinas é quando os gêmeos são produzidos no mesmo saco gestacional. Ele me explicou isso lá dentro. Quando são totalmente idênticos, são idênticos em tudo mesmo. São muito parecidos. Aí são o mesmo saco e cada um com a placenta diferente, cada um com a sua placenta. E quando são bivitelinos, são sacos separados, mas ligados a uma placenta, que foi no meu caso. Aí eu fiquei, sabe, maravilhada. Gente, eu saí do consultório, eu liguei pra ele, eu falei assim, tá preparado? Aí ele disse, é só um bebê, né? Eu falei, não. Eu tô grávida de gêmeos. E eu tava com a ultrassom já em mãos. E aí ele ficou feliz. Ele teve a certeza que realmente foi Deus que falou comigo. E ficou preocupado, né, minha filha? Porque do nada, um bebê ia aparecer mais 2 e 3. Ele ficou, eita, senhor, agora eu tenho que... Que todo mundo se preocupa com isso mesmo. E eu feliz, alegre, contente, porque eu ia ter gêmeos. Ninguém da minha família até hoje, Senhor, amém. Glória a Deus, Jesus, amém. Até hoje, em 2026, ninguém da minha família teve gêmeos. Somente eu, exclusividade, única, glória a Deus. E vai continuar assim pro resto da vida. Porque Deus escolheu a mim, exclusivamente a mim, a dedo, pra dizer assim, menina, tu vai carregar bem 2, viu? Pra tu aprender, 2. Aí eu, mande Deus. Mande que esse útero que aguenta. E aguentou, filha. 2. 2, meu barrigão meio grandão. Gente, eu não dormia, não. Eu dormia assim, ó. Botar um bocado de travesseiro assim, tem... Ai, cansada. Ai, bucho, minha amiga, bucho, porque eu comia, viu? Minhas filhas nasceram, ó, bem gordinha. Eu vou agilizar, né? Aí depois disso, passando dos meses, chegou o mês de eu descobrir a época se era menino ou menina. E aí era 2 meninas. Gente, eu já tava louca por uma menina. Eu queria um casal, né? E aí, quando a doutora disse assim, 2 princesas, eu falei, eu fiquei doida, sabe? Eu fiquei doida. Eu já tinha as cores. Eu disse, mas rosa também seria lilás. Aí ele falou assim, na época também ficou muito feliz. Aí foi aceitando, porque no início ele não queria aceitar, não, gente. Foi difícil pro homem, tá? Foi difícil porque todo homem tem um impacto de uma gestação. Você aparece grávida de um bebê, o homem já fica assim, eita, já. Aí você aparece grávida de 2, ele fica, eita, meu Deus. Aí se aparece grávida de 3, ele, pronto, me leva logo. Tô lhe dizendo. E aí, ele também feliz, fizemos todo o enxoval. Tive a ajuda de pessoas maravilhosas, porque eu passei crise, tá, minha filha? Eu passei crise, tá? Eu passei crise. E eu não morava aqui nesse estado. Eu não morava aqui nessa cidade. Eu morava em Recife. Meus filhos todos são pernambucanos, menos o Isaac, mas o restante são. Então eu passei por uma crise lá também financeira muito grande. E aí eu botei a cara na internet, fui pedir.
Essa aí é outra coisa que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, tá bom? Vou falar sobre o nascimento das meninas. Aí eu fui pesquisar tudo na internet. Uma dica que eu dou pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês. Meninas, vocês aí que estão grávidas, de gêmeos, ou até mesmo gravidez solo, tá longe da família. Às vezes nem a família direito sabe ajudar. Procura na internet como é os autocuidados com o bebê. A internet é uma forma garantia que você vai saber mais ou menos cuidar do seu bebê. Ele não vai te dar uma babá já feita pra você cuidar do seu bebê. Mas ele vai te dar um caminho aí pra você aprender. Quando eu engravidei da minha primeira gravidez do Miguel, eu peguei tudo da internet. Eu comprei tudo baseado na internet, porque eu tava longe da minha mãe, né? Eu não tinha muito contato físico com a minha mãe, então era mais por telefone. E eu não podia estar toda hora no telefone falando com ela. Então eu fui internet, entendeu? Internet. E eu aprendi com a internet. A das gêmeas, eu fiz a mesma coisa. Eu pesquisei vídeo de pessoas com depoimentos gemelares pra saber como é que é amamentar, cuidar das meninas. Tudo isso eu aprendi na internet. Então, assim, eu fui pegando na internet. Baby Center. Quem tem aplicativo do Baby Center, se cadastra. Aquilo ali é olha, gente, aquilo ali é uma mãe, Baby Center. É só pra grávidas. E aí eu fui. Me aprendi muita coisa na internet, aprendi com a minha médica. Minha médica, quando as meninas nasceram, gente, quase na virada do ano. Elas fazem aniversário dia 29 de dezembro. Dia 29 de dezembro de 2015, minhas princesinhas nasceram. Aí eu fiquei de resguardo, porque virada de ano, eu fiquei em casa, né? Obviamente com minhas princesinhas. Vou mostrar a foto pra vocês das minhas princesinhas assim, ó. Uma tava de rosa, outra tava de lilás. Gente, eu só andava com essa minha periquitada. Eu só andava com essa minha periquitada. Onde eu ia, essa minha periquitada. Coisa mais linda da minha vida. E aí, beleza, mesmo, crescendo. Sabe, eu passei por coisas. Olha, tive situações. Eu grávida de 7 meses, eu quase aqui tenho elas. Eu tava tendo muita contração. Sabe, eu sentava pra contração, eu andava pra contração. E aí eu não aguentava. Aí eu fui no médico, fui com a minha médica, eu falei, doutora, e na época era doutora Teresa, doutora Teresa, eu tô tendo muita contração, pelo amor de Deus, muita contração. Ela disse, nem desce agora pro hospital. Aí eu desci. Quando eu cheguei no hospital, minha pressão tinha caído, contração demais, eu tava só de 7 meses, fiquei internada. Ela olhou assim pra minha cara e disse, ó, tuas filhas estão querendo vir antes do tempo. Tuas filhas estão querendo vir antes do tempo. Mas elas não vão vir não, querida. Elas não vão vir não. Sabe o que a gente vai fazer? Essa doutora foi um anjo na minha vida. Ela foi uma mãe na minha vida também lá na época. Você vai ficar internada tomando inibina. Pesquisa inibina, mulher. Inibina é um remédio que dá pra segurar o bebê, né? Eu tomei inibina na veia, eu tomei inibina na soro, eu tomei inibina... Eu fiquei tomando inibina até os 8 meses, até fechar os 8 meses. Eu tive ela com os 8 meses, perto dos 9. Não os 9 fechado, eu tive com 8 meses e algumas semanas. Aí eu também tomava injeção pra amadurecer os pulmões, porque toda gemelar, toda mãe grávida de gêmeos, ela toma uma injeção mensal, que é pra amadurecer os pulmões dos bebês. Você toma bem aqui, nas costas bem aqui, tem na lombar. E aí eu tomava essa injeção, sabe? Todo mês. Aí, gente, Deus teve todo cuidado com minhas filhas. Deus teve todo cuidado com as minhas filhas. Eu digo pra vocês, todos os cuidados com as minhas filhas Deus teve. Ele teve cuidado com as minhas filhas, com o meu menino mais velho e com o meu menino mais novo. Com os 4, sabe? Os 4. A chegada dos 4 foi cada um de forma diferente. Mas olha, todos teve cuidado de Deus. Todos. Foi uma coisa assim, sabe? Que se eu for contar aqui o vídeo vai ficar muito grande. Mas cada gravidez minha foi permitida por Deus e o cuidado foi maravilhoso. Porque, ó, as meninas chegaram na época lá em Recife, quando eu tava na fase da microcefalia. Não sei se vocês chegaram a ver as notícias aí. E Recife tava nascendo uma natalidade de criança com microcefalia muito alta. Muito alta. E eu pedia direto pra Deus, Deus guarda minha filha, guarda minha gravidez, guarda. Gente, eu andava com blusa de manga bem aqui, ó. Cheio de repelente, sabe? Porque tava demais, a gente não podia nem sair de casa. E aí, quando chegou o dia de eu ter minhas filhas, no dia 29 de dezembro de 2015, acho que foi meio-dia alguma coisa, elas nasceram. Ai, gente, eu fiquei tão preocupada. A minha cabeça tava a mil, porque eu não duvidava dos cuidados de Deus, mas só que a gente se preocupa mesmo assim. Aí a médica tirou ela, primeiro tirou a Giovana tava sentada. Uma tava sentada e a outra tava de cabeça pra baixo. A formação tava linda. Aí ela puxou a Giovana primeiro, ela disse, ai, Giovana é bem gorda, hein, bem gordinha, meu Deus. Aí, a primeira quem é? Eu falei, Maria Giovana, e a Giovana nasceu chorando. E aí, depois ela puxou a Grazi. Aí ela, mamãe, esse aqui já é mais maneirinha, porque sempre tem, gente, sempre tem gêmeos, sempre tem uma mais gorda e uma mais magra. Isso é normal, tá, mulher? Não vai surtar, não, é normal. E sempre tem uma maiorzinha e outra menorzinha, sempre tem. Já calma, não fica com teu coração apurando, porque também é normal. Aí ela pegou, a Graziella nasceu com 2,450 gramas, e a Giovana nasceu com 2,750 kg. A diferença de grama, mas a Grazi 2,450 kg e a Giovana 2,750 kg. Entendeu? 1 quilo de cada um. Aí ela foi medir a cabeça, porque tem que medir a cabeça, né, minha filha? Porque quando nasce com problema de microcefalia, a doutora já saca que já tá problema, medir a cabeça. Tá? Tudo perfeito, gente, tudo gostoso, tudo coxinha mais linda. Aí elas foram pro apartamento comigo. Elas não ficaram nem na incubadora, porque nasceram tão bem feitas, tão gordinhas, coradinhas, foram pro apartamento comigo. Gente, olha, eu tava parecendo que eu ganhei na loteria. Porque uma era bem tranquila, a Graziella era bem sossegada, bem na dela de boa, na paz da Santa de Deus, ela só queria dormir. A Giovana, meu amor. A Giovana queria tomar tudo, mamar só pra ela, entendeu? Ela chegou assim dizendo, mãe, eu cheguei, é o seguinte, eu tô com fome. Aí eu olhei assim, eu digo, menina, vai dormir, menina. A outra tá dormindo. Eu tô só traduzindo, entendeu? Mas ela chorava, ela queria ficar no colo, ela queria ser mimada, a Giovana. E a Graziella ali, ó, deitadinha assim do lado, com a mãozinha assim, e a Giovana em cima da cama comigo, porque ela queria estar sentindo meu cheiro. E aí tinha hora que eu largava a Giovana no berço dela e pegava a Graziella. Eu digo, minha filha tá muito quieta, vem aqui, colo da mamãe, que tinha que deitar também ela. E aí, gente, é assim, hoje elas estão já mocinhas, minhas filhas, coisa mais linda da minha vida. Minhas princesas, vou mostrar a foto delas aí pra vocês, elas já grandes já. Olha, gente, é trabalhoso, não é fácil.
entendeu? Se eu tivesse só gêmeas, se eu não tivesse os outros 2 meninos, de outra forma, de qualquer forma eu ia ter mais, porque meu número é 4. Deus me fez pra ser mãe de 4. Então eu, eu agradeço muito a Deus pela vida dos meus filhos. Às vezes me estressa, mas é porque eles estão entrando na fase da adolescência. Elas já têm 10 anos, entendeu? Já estão quase mocinhas. Me ajudam muito em casa, são umas crianças maravilhosas, minhas filhas. Vocês não estão vendo aí as fotos, né? Pois é, maravilhosas. E eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer porque Deus só dá aquilo pra gente quando a gente é capaz de ter, entendeu? Quando ele vê que a gente vai conseguir manter e ter aquilo ali. E eu não esperava ser mãe de gêmeos de forma nenhuma. Eu não esperava ter gêmeos. Eu não esperava ser mãe de gêmeos. Eu nunca me vi ser mãe de gêmeos. Quando eu tive o meu Miguel, eu pensei que eu ia ser mãe de um bebê apenas. Mas quando Deus me agraciou e me abençoou para ser mãe gemelar, eu fiz o meu papel. Eu carreguei, eu gerei, eu cuidei, sabe? Eu zelei. E hoje elas estão já encaminhadas, já mocinhas, estão entrando na fase de adolescente para se tornarem grandes mulheres. E é isso, gente. Tudo na vida da gente tem o porquê que Deus permite, né? Eu sou muito grata a Deus porque às vezes a gente se envolve com uma pessoa, porque eu não sou mais casada com o pai dos meus filhos, a gente é divorciado, mas pelo menos a gente se envolve. Eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês, que eu vejo por esse lado, né? Eu não tenho mais nada a ver com a vida dele. Eu tenho meu nome de solteira, vocês estão vendo essa aliança aqui, essa aliança de compromisso com o outro que eu tenho. Então, assim, eu fui casada há 10 anos, né? Mas eu digo uma coisa pra vocês, esse tempo que eu passei casada, eu passei muita coisa na minha vida, eu aprendi muita coisa na minha vida, eu aprendi a ser forte. Deus estava me preparando pra eu me tornar uma mulher forte, guerreira, pra dar de conta desses 4 meninos. Não é fácil. Ser mãe em si já não é fácil. Ainda mais quando você tem 4 filhos, não é fácil também. Só que graças a Deus, Deus tem me dado direção, discernimento pra poder criar os meus filhos e dar um bom exemplo assim para eles, deles crescer e ser alguém na vida deles. E eu digo uma coisa pra vocês, eu não sustentei o casamento, não fiquei com o pai das crianças, mas pelo menos coisas boas eu fiz, que foi ter meus filhos, né? Foi de ter meus filhos, de gerar meus filhos, de ter a experiência de ser mãe. E isso já é gratificante pra mim. Né? E tá hoje presenciando o crescimento deles, fazer parte da vida deles, dar sermão, dar taca, dar pisa, botar de castigo, puxar a orelha, isso também a gente faz. Porque quem conhece a gente sabe, minha filha, que meus filhos, olha, tem hora que Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo. Mas a gente tem que ter pulso forte, porque não adianta, gente. Eu não sou daquelas mães que vocês veem assim, meu filho quebrou aqui, eu vou pôr. Meu filho... Não, minha filha, não sou assim não, tá? Eu não sou assim não. Quebrou? Pois você vai cuidar, porque senão você, na próxima vez, eu não vou passar a mão na cabeça, não. Já venho com ameaça. É entrando, já ameaçando pra fazer, entendeu? Eu não passo a mão na cabeça de menina aqui, não. O meu filho, a minha filha ontem disse que não gostava de estudar. E ela disse que o sonho dela é ser engenheira civil. Aí eu olhei assim pra cara dela, eu confrontei, minha filha, eu confrontei porque aqui o negócio é sério. Eu olhei assim pra cara dela e disse, vem aqui, Giovana. Chegou pra mim, eu não gosto de estudar, não. Porque hoje é prova pra eles, né? Hoje é dia de prova, ela foi dizer que não gosta de estudar. Eu falei assim, mulher, ó, é o seguinte, vem aqui. Gente, eu tô estudando pra ser futuramente delegada. Então tem certas situações que a gente passa que a gente tem que ser autoritária. E eu sou uma pessoa muito autoritária, então eu tô no caminho certo. Aí eu olhei assim pra ela e disse assim, vem aqui, minha filha, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí ela disse assim, olhou assim, já com a cara com medo, porque ela já sabe que eu sou uma pessoa meio... né? Eu digo, vem cá, você disse que não gosta de estudar, por quê? Por quê? O que é que você tem contra os seus estudos? Aí ela disse, não, meu Deus do céu. Aí ficou falando, eu falei, ó, deixa eu te dar uma coisa aqui. Tu acha que tu vai crescer virando vagabunda? Tu acha que tu vai aparecer aqui grávida pra eu criar? Gente, eu já peguei pesado mesmo, já entrei falando coisas pesadas que ela já entende. Ela já entende, ela tem 10 anos, ela vai fazer 11, então ela já entende as coisinhas. Aí ela disse assim, não, mãe, eu falei assim, minha filha, eu me lasco de trabalhar, eu me lasco de estudar, eu pago meus estudos. Você acha que tem uma mãe vagabunda também? Aí ela ficou assim, sabe? Não, mãe, pois é, tu me vê ali no quarto estudando, estudando aqui, daqui a pouco trabalhando. Aí não, Giovana, tô te dando um exemplo, eu sou um exemplo de você não gostar de estudar. Eu só tô ingressando na faculdade hoje porque eu terminei meus estudos, gata. Simples. Você agora que tá na quinta série, que ela tá na quinta série, né? Você já vai entrar pro ensino médio. Então estude. Porque eu não vou criar filho vagabundo aqui, não. Eu sou um exemplo pra vocês seguirem nos estudos. Se você quer se formar na área civil sem engenheiro, você tem que fazer faculdade, meu amor. E pra você fazer faculdade, você tem que terminar os seus estudos. Falei, aí ela ficou calada, ficou ouvindo. Falei, vai estudar que amanhã tem prova. Vai estudar. Vá, senão você vai levar o esculacho aqui. Ah, minha filha, tem que ter o esculacho no final, tem que ter a ameaça. Sempre tem que ter. Aprendem, mãe, sempre tem que ter a ameaçinha. Ela foi. Estudou. Ali a última dela tá estudando e o meu mais velho também. O único que escapa aqui é o Isaac, porque o Isaac não tem prova. A prova do Isaac é o quê? Pintar, porque o Isaac faz creche. O Isaac tá no pré-2, pré-3, aliás. Ainda tá aprendendo a ler o Isaac. Aí ela ficou assim calada e foi estudar. Gente, não pode passar a mão na cabeça da pessoa, minha filha não gosta de estudar, não deixa ela. Aí ela vai crescer. Não vai gostar de estudar, não vai gostar de trabalhar, daqui a pouco vai aparecer grávida. Minha filha, não é aqui, o babado não é assim não, amor. Ah, Gilene, mas é uma criança. Exatamente. Você já viu você criar um produto
ele ter defeito no meio do caminho, se você puder corrigir o produto, você corrige pra ele continuar pra ser vendido. Agora, se você não olhar pro produto e você não corrigir o defeito dele e deixar de mão, ele vai ser descartado lá na frente, meu amor, ele não vai ter futuro nenhum. É do mesmo jeito os filhos. Se você tá vendo que o seu filho tá crescendo, você tá vendo defeito que vai prejudicar o futuro dele, que não vai trazer benefício pra ele, corrija. Corrija, mulher. Corrige, que dá tempo. Porque senão, se ele crescer da forma que você tá deixando ele crescer errado, fazendo as coisas que ele quer, você vai quebrar a cara, filha. Você vai quebrar a cara. Perigosíssimo. Por isso que a gente tem que ser, ó, a gente tem que ser uma mãe equilibrada. Dá sermão, se precisar bater, bate, bote de castigo, que não vai matar. Não pode matar. Mas corrija. Entendeu? Até na própria Bíblia tá dizendo que se você não botar o seu... Eu tô falando com as minhas palavras, né? Porque na Bíblia eu já li. Dizendo que se a mãe não corrigir seus filhos hoje, amanhã vai chorar por ele. É simples. Então corrija os seus filhos, quanto tem tempo. E aqui a luta é grande, filha, porque é 4. É 2 homens, 2 homens e 2 mulheres. É porque Deus olhou pra mim e disse assim, minha filha, é o seguinte... Vou te dar aí uma cambada de menino, mas é de cada gênero. 2 homens e 2 mulheres, beleza? Gilene, amém, graças a Deus. Aí eu olhei assim, eu digo, Senhor, 4! Pô, mande logo, mande! Pois é, então tudo aqui, gente, saudável, feliz. Olha a cambada aí, vou mostrar pra vocês pra encerrar o vídeo, ó. Meus filhos, queridos e amados. E eu aí com eles, uma cambadinha, parece uma... Eu tô parecendo uma coelha reprodutora, que não pode dar uma furuncada, que sai um bocado de menino. Pois é, gente, é assim, fecha, a pessoa fecha. É isso, ó, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Então se inscreva no meu canal, deixa o like de vocês. Eu falei demais. Mas a gente vai ter outros vídeos falando sobre isso, falando depois como é que eu fiquei, depois eu tive esses 4 meninos. Gente, depois eu vou falar um vídeo pra vocês dizendo como é que tá meu corpo hoje. Tem coisas no meu corpo que eu gosto, mas tem coisas em mim, amada. Principalmente o meu bucho aqui, ó, que eu tô até com uma cinta pra ver se eu diminuir as gorduras, que eu não gosto. Então não é só você que tá aí com a autoestima baixa por causa de bucho não, amor. Eu também tô, as pelancas aqui gritando aqui, olha, saindo pra fora, olha aqui, mulher, misericórdia. Não é pra isso, só gordura. Mas, ó, no próximo vídeo eu falo, tá? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. E se inscreve bem aí no meu canal que não vai cair de seu dedo, não. Deixa de ser miserável, inscreve no meu canal. Poxa, mulher, como é que tu assistiu meu vídeo até o final e não se inscreve? E deixa teu like também, que aí eu vou saber que tu assistiu. Beijo, até a próxima.